Olá! Vamos mergulhar hoje numa das narrativas de libertação mais importantes da história, a história do Êxodo. É um conto épico, sabe, sobre opressão, um chamado que ninguém queria e um confronto direto entre o poder divino e um império. Pois é, vamos direto ao ponto. A história não começa com um raio de esperança, não. Começa com uma crise de vida ou morte. Uma ordem brutal que já prepara o terreno para tudo que vem depois. Sobreviver, aqui, já é um ato de rebeldia. Para a gente entender o herói, primeiro a gente precisa entender o mundo em que ele nasceu. O cenário é o Egito, uma superpotência da antiguidade. E tem um povo estrangeiro vivendo lá dentro que está começando a ficar numeroso demais para o gosto do faraó. O interessante aqui é a motivação do faraó. Não é um ódio sem motivo, é um medo político, frio e calculista. Ele olha para o crescimento da população israelita e não vê uma bênção para a terra dele. Ele vê uma ameaça demográfica, uma ameaça militar. E a solução que ele encontra para isso? Opressão. E essa opressão vai escalando de forma bem sistemática. Primeiro, trabalho forçado para acabar com eles. Mas o tiro sai pela culatra, a população só cresce. Aí o faraó parte para um infanticídio secreto, mandando as parteiras matarem os meninos assim que nascessem. Quando elas se recusam, ele torna a política pública genocida, afogar todo menino recém-nascido no rio Nilo. O Estado oficialmente declarou guerra contra as crianças. E é bem no meio desse terror todo que nosso protagonista improvável aparece. A própria existência dele já é um paradoxo. Ele devia estar morto, mas acaba sendo salvo pelo mesmo rio que deveria ter sido sua sepultura. Os primeiros 80 anos da vida dele são uma verdadeira montanha russa. Pensa bem, ele nasce hebreu, mas é criado como príncipe egípcio. Vive cercado de privilégios, mas com uma identidade totalmente dividida. Com 40 anos, um ato de violência o força a fugir. E aí, ele troca o palácio pelo deserto, o poder pelo anonimato. De príncipe a pastor fugitivo. E o nome dele? O nome dele já conta toda a história. Moisés, aquele que foi tirado. Quem o salvou dá a ele um nome baseado no próprio ato do resgate. O nome é uma lembrança constante de que ele é um sobrevivente, literalmente tirado das águas da morte. Décadas se passam. Moisés constrói uma vida nova, bem longe do Egito. Agora ele é pastor, marido, pai. A vida na corte é só uma lembrança distante. Mas essa vida tranquila está prestes a ser virada de cabeça para baixo por um encontro divino. Tenta imaginar a cena, no meio de um deserto comum, uma visão completamente extraordinária. Um arbusto que pega fogo, mas não vira cinza. É um paradoxo da física, um sinal de que as leis da natureza não se aplicam ali. É uma coisa que chama atenção, não tem como ignorar. E então, vem o ponto central. Do meio daquele fogo surge uma voz. E essa voz traz uma mensagem muito clara. A opressão foi vista, o sofrimento foi ouvido, e a libertação está a caminho. Mas aqui vem a grande virada. Moisés, o pastor exilado, é quem vai ter que liderar essa missão. A resposta de Moisés não é um sim entusiasmado, longe disso. É uma pergunta que vem lá do fundo, cheia de insegurança. Quem sou eu? Ele não se vê como libertador. Ele lembra que é um fugitivo, um homem com um passado. Ele não se sente nem um pouco qualificado para a tarefa, o que faz dele um herói incrivelmente humano e real. O que acontece a seguir é quase uma negociação. Moisés vai listando todas as suas inseguranças. Primeiro, eles não vão acreditar em mim. A resposta? Sinais milagrosos. Depois, eu não sou bom de papo, minha fala é lenta. A solução? Seu irmão Arão vai ser o porta-voz. Ele chega a implorar, por favor, manda outra pessoa. Mas a resposta é uma promessa de presença e orientação divina. Cada dúvida dele é recebida com uma solução. Armado com um cajado, um irmão e uma missão que ele aceitou meio a contragosto, Moisés volta para a terra de onde ele fugiu. Vamos ver agora como foi esse primeiro confronto. A resposta do faraó é um desafio direto, cheio de arrogância. Ele comanda um império, se enxerga como um deus. A ideia de se curvar para uma divindade desconhecida de um povo escravo, para ele, é absurda. Ele não só diz não, ele rejeita a ideia por completo. A queda de braço tinha começado. E o resultado imediato do primeiro pedido de liberdade? As coisas pioram, e muito. O faraó não responde com negociação, mas com punição. Ele aumenta a carga de trabalho, transformando uma tarefa que já era brutal em algo simplesmente impossível. É uma demonstração de poder feita para esmagar qualquer pingo de esperança.
Isso leva Moisés ao fundo do poço. A tentativa dele de libertar o povo resultou em mais sofrimento, e o seu próprio povo, os capatazes que estão lá, espancados e exaustos, se voltam contra ele. Eles não veem como um libertador, eles o veem como alguém que só piorou a situação, que deu uma espada na mão do opressor para acabar com eles. Ele fica completamente sozinho nessa. A conversa não funcionou. A situação ficou ainda pior. O confronto agora vai para uma outra arena. Uma demonstração de poder. O que vem a seguir é uma disputa, não entre homens, mas entre deuses. O primeiro round é a Batalha dos Cajados. Primeiro, Arão joga o seu, que vira uma serpente. Aí, os magos do faraó vão lá e fazem a mesma coisa. Parece um empate, uma competição de truques. Mas aí, a serpente de Arão vai e devora as outras. É uma pequena vitória, simbólica, mas o coração do faraó continua duro como pedra. E aqui a gente começa a ver um padrão. Primeira praga, água vira sangue. Os magos conseguem copiar. Segunda praga, uma infestação de rãs. Copiam também. O faraó continua desafiador. Mas na terceira praga, a dos piolhos, alguma coisa muda. Os magos falham. Eles não conseguem replicar e são eles que dizem para o faraó: isso é o dedo de Deus. Os próprios especialistas do rei estão admitindo a derrota. E isso nos deixa num impasse. O faraó se recusa a ceder, mesmo quando a própria equipe de especialistas dele admite que está sendo superada. O conflito está escalando, as apostas estão cada vez mais altas. A pergunta que fica no ar é: o que seria tão poderoso a ponto de finalmente dobrar o homem mais poderoso da Terra?